Olá, seja muito bem-vindo ao programa Entrevista Coletiva. Hoje nós vamos falar sobre inovação e como a tecnologia pode ajudar a sociedade a resolver problemas. Rose Guglielminetti está comigo hoje. Seja bem-vinda, Rose. Oi, tudo bem, gente? E completando aqui a bancada, o nosso entrevistado de hoje é o Bruno Rigolino, ele que é técnico, líder de design, melhor dizendo, da Caiena Tecnologia e Design. Bruno, seja muito bem-vindo à entrevista coletiva. Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Rose, primeiro as damas, pode fazer a primeira pergunta. Pois é, vou fazer a pergunta que todo mundo vai querer saber, né? O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar de inovação social. E eu queria, Bruno, que você explicasse um pouquinho para quem está nos assistindo o que vem a ser inovação social. Essa é uma ótima pergunta. E inovação social é uma solução nova para um determinado problema na sociedade, para uma determinada situação que acontece, que, de modo geral, beneficia principalmente a sociedade ou as principais pessoas envolvidas. E não só uma única organização ou um único indivíduo, né? Então, a inovação social é construir uma alternativa, uma solução mais eficaz, mais eficiente, melhor para o que existe hoje, para uma determinada situação. Eu estava lendo que a ONU, ela colocou no radar a inovação social, porque em 2030 a projeção é que nós teremos mais de 8 bilhões de habitantes no mundo. E nós temos hoje, e provavelmente com esse crescimento deve ampliar, se não houver mudanças na política, um abismo social entre ricos e pobres, a questão ao mesmo tempo, há um crescimento da conscientização das pessoas, dos seus direitos, e as pessoas estão se tornando mais exigentes. E aí a inovação social ela vem para poder ajudar, ou pelo menos responder alguns questionamentos ou algumas demandas da população. De forma prática, como que a inovação social pode afetar uma sociedade, uma comunidade? Bom, a inovação social ela vai conseguir oferecer instrumentos, muitas vezes tecnológicos, que vão fazer com que uma determinada sociedade vença um determinado abismo. Muitas vezes é um abismo relacionado à saúde, problemas de educação, de desigualdade social e etc. Então, a inovação social ela vai conseguir construir ferramentas ou, em geral, negócios sociais ou projetos de impacto social que têm ferramentas tecnológicas ou serviços que abordam o problema de uma forma diferente, mais sustentável, em geral envolvendo a população, fazendo uso de recursos que são disponíveis naquela comunidade específica. Isso acelera o processo de melhoria, né, de evolução daquela determinada sociedade para resolver um problema, né, para resolver uma situação problemática. Empreendedorismo social é o mesmo que inovação social? De certa forma, sim. Essa é uma boa pergunta. Empreendedorismo social é quando, em geral, a gente aplica os conceitos de inovação social na construção de um negócio social. Então, a gente tem vários exemplos de empresas de negócios sociais. Então, tem um conceito bem conhecido de microcrédito, do Yunus. A gente tem um exemplo aqui conhecido lá da Caiena também, que é o Opop, que é uma empresa de aluguel popular que visa facilitar o processo de locação para pessoas que, em geral, não conseguiriam comprovar renda ou participar do processo de locação tradicional, né? Então, empreendedorismo social, ele tem uma relação boa com inovação social também. Uhum. Ainda falando nisso, você citou, né, um dos aplicativos aí da Caiena, né, uma dessas tecnologias, que é o Wallpop. Mas aqui em Campinas, a gente tem um polo tecnológico, né, referência, que todo mundo fala sempre, que Campinas é o Vale do Silício, né, brasileiro. Também acompanha a inovação social também acompanha essa tendência de tecnologia, de inovação da cidade de Campinas. Temos, além da Caiena, outras pessoas que fazem esse tipo de trabalho? Sim, a Campinas é um polo tecnológico, né? Tem várias empresas aqui na nossa região
tem institutos de fomento, além de ter a universidade, a gente tem a Unicamp, que é uma referência no país em inovação, né? A gente tem polos e institutos de fomento à inovação, além de empresas que também desenvolvem aplicativos, desenvolvem negócios e caminham nesse sentido, né? De promover a inovação social, principalmente por meio da tecnologia. Então, Campinas tem essa força porque tem várias empresas, está numa região importante, né? E, de certa forma, é uma referência em inovação social também. Você citou aí, eu não sei se eu posso dizer, um aplicativo do aluguel, né? Em que você disse que esse aplicativo, ele é utilizado para poder trazer, por exemplo, pessoas que não conseguiriam financiar fiadores num outro sistema, e que esse aplicativo, então, ele faz uma inclusão. Eu entendo que seja uma inclusão, né? Sim. Na questão da economia. Mas qual que é a segurança que a empresa que faz esse aplicativo tem para ela não poder quebrar e também ter um problema? Por exemplo, você traz uma pessoa que não tem um fiador. Aí a pessoa paga o primeiro aluguel e não consegue pagar. Qual que é o sistema de segurança de vocês? Essa pergunta ela é bem interessante porque assim a gente consegue dar um exemplo de inovação social, né? Então, quando a gente olha um processo de locação tradicional, ele vai se valer dos sistemas de segurança, né? O sistema de segurança dele vai ser o fiador, vai ser o crédito, vão ser esse tipo de instrumento. Onde é que está a inovação no caso do Allpop? Ele está primeiro que está num entendimento sobre a população que vai usar. Então, a gente fez uma pesquisa para entender como que as pessoas se relacionam com a habitação, com a moradia. E a gente percebeu que as pessoas, elas tendem a priorizar o pagamento do aluguel, porque é a moradia, onde elas vão viver. Então, etc. o índice de inadimplência, ele é baixo. É baixo? Ele é baixo. E aí, a gente também associa isso, e essa é a parte onde a tecnologia apoia a inovação social, a gente associa isso uma análise de crédito que é mais... ela usa elementos que não são os elementos, os elementos tradicionais. Por exemplo? Elas vão, por exemplo, numa análise de crédito convencional, você vai precisar, em geral... Você vai pegar o salário... Isso, você vai precisar ter um demonstrativo de renda, tradicional, né? Um holerite, alguma coisa desse tipo. A análise de crédito que a gente adota no Allpop, por exemplo, ela é uma análise de crédito que vai verificar se a pessoa... o tipo de consumo que ela fez, ela vai verificar se ela tem alguma fonte de renda, mesmo que seja uma fonte de renda informal, vai verificar um histórico. Então, enfim, ela é mais abrangente e ela permite que uma pessoa que não tenha como comprovar renda tradicionalmente, né, porque às vezes tem um trabalho informal, às vezes é autônomo, às vezes tem uma outra condição de renda, consiga acessar a locação de uma maneira segura. E as pessoas confiam no sistema? Como que é a adesão? A gente tem tido uma boa adesão. A empresa está no começo, mas a gente tem visto do ponto de vista do morador, né, da pessoa que está procurando um imóvel, um alívio em saber que existe E do ponto de vista do proprietário? O proprietário, ele, em geral, fica, como em qualquer processo de inovação, né, sempre tem um pouco de receio, um pouquinho de dúvida, etc. Mas a gente explica, né, o modelo de negócio, ele oferece uma garantia para o proprietário também. Então, se por acaso a pessoa que está alugando o imóvel não pagar o aluguel, o Allpop paga o aluguel pelo período necessário do contrato. Né? Não lembro exatamente agora, mas ele é um seguro para o proprietário. Né? Então, isso evita que quem não tem onde morar, é uma boa, né? Isso é um exemplo legal de inovação social, porque ele cria... A inovação social está em resolver... A habitação é um problema no país, né? Só que em Campinas a gente tem 40 mil pessoas na fila para uma casa popular. Fora isso, você tem gente que precisa alugar e às vezes não tem condições, né? E é bem bacana. Mas aí tem que... Agora, o perfil desse proprietário, porque eu estou curiosa. Porque geralmente... É verdade, porque as pessoas são mais jovens ou mais idosos que esse proprietário que adere a essa inovação tecnológica? Olha, essa é uma informação no detalhe, ela é... Mas em geral, de forma geral. Ela é mista. É mista? Ela é mista. Do mesmo jeito que também, como a gente olha...
Eu vou fazer mais uma Então, pergunta. claro, fica à vontade, fica à vontade. Por exemplo, eu não tenho um imóvel para alugar, não, gente. Então, o pessoal está achando que eu tenho imóvel. Mas aí o perfil, e mais que isso, com a crise econômica, nós sabemos que tem muita gente que está com o imóvel parado, que não está conseguindo alugar o seu imóvel. Isso ajudou o aplicativo a ter mais adesão? Isso é uma coisa que favorece o aplicativo e o modelo de negócio, né? E uma coisa que é legal, que a gente pode até casar com a inovação social, é que ele consegue esse tipo de modelo de negócio, que olha para um grupo nesse caso a gente tem um recurso que é a habitação, então a gente sabe que tem um monte de imóvel parado, que não consegue ser acessado, e a gente sabe que tem um monte de pessoa também que quer alugar um imóvel, mas que não consegue passar pelo processo tradicional. Então onde é que está a inovação? A inovação está em conseguir resolver um problema que é tradicional, que não tem nada, o problema ele existe há muito tempo, que é o problema de moradia, mas oferecendo uma solução que cria uma ponte entre essas duas situações, entre a situação de um conjunto de imóveis parados e uma outra situação onde eu tenho um conjunto de pessoas que deseja alugar, que pode pagar o aluguel, mas que não consegue passar pelo processo tradicional. Isso é legal, né? Então isso ajuda. Quais outros exemplos que você tem de inclusão? Porque eu acho que isso é um processo de inclusão mesmo, que você usa a tecnologia, a inovação social, para poder incluir uma pessoa que teria muita dificuldade para acessar alguns tipos de serviços. Na Caiena a gente tem alguns exemplos. A gente tem um exemplo bem recente, a gente lançou, acho que foi no comecinho do mês, se eu não me engano, um aplicativo para apoiar o sistema de licitação no governo do Rio Grande do Norte e da Bahia. E o impacto nisso está em permitir que um grupo maior de associações, de produtores rurais, de agricultores familiares, de artesãos, enfim, que esse grupo consiga acessar e participar do processo de licitação. Então, todo o aplicativo ele foi desenvolvido para funcionar em dispositivo móvel, então não precisa ter um computador desktop, não precisa ter o acesso à internet convencional e etc. Então, isso para permitir que a gente consiga pulverizar mais, né? Então, esse é um exemplo que inclui essas comunidades, né? Inclui esse tipo de situação. Um outro exemplo que a gente pode citar que é bem interessante é o sistema do Ceará Transparente, que é o sistema de ouvidoria. É um sistema que junta ouvidoria, acesso à informação e portal de transparência do governo do Ceará. E durante esse processo de construir o sistema, a gente envolveu a população, né? A gente fez demonstrações, etc., e garantiu que ele cumprisse com requisitos de acessibilidade, por exemplo, para permitir que mais pessoas, mesmo aquelas que têm algum tipo de dificuldade para acessar uma ferramenta e tal, consigam usar. Né? O Bruno, a gente precisa ir para um rápido intervalo. Hoje, no Entrevista Coletiva, estamos recebendo o Bruno Rigolino, ele que é líder de design da Caiena Tecnologia e Design. O Entrevista Coletiva volta já, não saia daí. Estamos de volta com a Entrevista Coletiva, hoje falando sobre inovação social. E aqui conosco está o Bruno Rigolino, ele que é líder de design da Caiena Tecnologia e Design. A Rose ia fazer uma pergunta, eu a interrompi para ir para o intervalo, mas a Rose pode fazer a pergunta agora. Na verdade, ele mandou eu ficar quieto. Só fiz um sinal assim, ó. Na verdade, Bruno, no bloco anterior, você colocou que vocês desenvolveram um programa, né, para o governo do Ceará, que envolveu ouvidoria e outros departamentos, transparência e tal. A grande questão para o usuário de qualquer serviço público é o retorno da demanda pedida. Então, se o usuário ele entra no aplicativo, ele faz uma reclamação ou coloca uma demanda e isso não tem retorno, o próprio aplicativo ele fica sem credibilidade, a pessoa fala, não vou voltar a buscar mais esse tipo de serviço, né? Qual que é o índice de retorno e qual que foi o compromisso do governo para que, de fato, ele conversasse com esse usuário e não deixasse ele sozinho ou sendo enganado? No Ceará, no projeto do Ceará Transparente, a gente tem dois aspectos importantes para que esse retorno funcionasse bem. Então, tem um aspecto da experiência do usuário, nesse caso, da experiência do cidadão na plataforma, e tem o aspecto do interesse, de fato, do Estado
em dar resposta, em participar do processo, né? No Ceará Transparente, a gente adotou uma metodologia de design centrado no cidadão, que inclusive foi premiada e etc. E que basicamente é envolver o cidadão e envolver não só o cidadão, mas os servidores das ouvidorias e dos órgãos de acesso à informação desde o início do processo. E conforme a gente foi desenvolvendo a ferramenta, a gente foi fazendo testes da ferramenta lá no VaptVupt, que é semelhante ao nosso poupa-tempo aqui em São Paulo. E isso é um aspecto que favorece a experiência do usuário, ajuda a gente a construir uma experiência na ferramenta, né, para que o usuário, para que o cidadão consiga acessar o sistema, fazer a sua denúncia, encontrar a sua informação, e depois também para que ele consiga saber quando ele vai obter a resposta, ser avisado e etc. E também a equipe da controladoria, né, a equipe da ouvidoria e etc. do governo do estado, ela foi muito engajada durante o processo e isso ajudou muito para que a ferramenta fosse adotada e o aumento do uso da ferramenta também. Então, um dado legal que é o aumento do número de acessos, né? Se a gente for olhar os sistemas em 2016, 2017, né? Os sistemas eram separados no governo do estado do Ceará, né? Ouvidoria e transparência eram separados, a gente tinha cerca de 286 mil acessos em 2016, 391 mil em 2017. Em 2018, quando a gente lançou a ferramenta, foi para 799 mil acessos. Mais que dobrou, quase então, dobrou. acho que esse é um indicador interessante para mostrar como é que essa... E nessa questão ainda de lidar com transparência, né, de administrações públicas, tem aumentado esse interesse? As pessoas, os governos estaduais, municipais, de repente até federal, por que não, têm se preocupado em trazer uma agilidade, né, nessa comunicação com o cidadão? Ou é uma coisa que ainda está muito no início? Olha, Marcos, a minha leitura é que os governos, nas diversas esferas, têm praticado mais essa abordagem de usar a tecnologia para favorecer ou para agilizar políticas públicas. Uhum. Então, eu percebo que existem, isso não só no Brasil, mas também fora do Brasil, né, existe uma lógica e um tema que é bem conhecido, e-government, ou governo digital, né? É um tema bastante explorado. E eu percebo que existe uma tendência mesmo dos governos usarem melhor a tecnologia, né? Perceberem que esse é um meio que facilita, né? E que ajuda a gerar inovação e melhorar o serviço. E também percebo que tem uma mudança na forma como os governos e os estados adotam e desenvolvem esse processo, né, de trazer a tecnologia. Então, eu percebo uma participação maior, um processo interessante Bruno, nesse sentido. assim, eu tenho aqui pensado com meus botões, né? A gente está falando de inovação, de tecnologia, dos governos abrindo os olhos para buscar a plataforma tecnológica para melhorar a comunicação com o seu cidadão. No entanto, a gente tem alguns desafios ainda que, levando para uma realidade de estado ou de cidade, a gente vê escolas que o aluno sequer tem um computador para estudar. Você tem aqui em Campinas postos de saúde em que você não tem uma rede que seja interligada entre os postos de saúde, por exemplo, para você saber que tem remédio no posto de saúde do Jardim Miriam, mas não tem, na verdade no Jardim Miriam não tem posto de saúde, vou pegar Taquaral, posto de saúde do Taquaral, mas você não sabe se tem o mesmo remédio lá no São Bernardo. Como os governos, qual é o papel do governo? Porque eu acho assim que fica um distanciamento. Ao mesmo tempo que eu converso com o meu cidadão, eu não dou a ele também um acesso adequado. Como vencer esse desafio? Não sei se você poderia me responder isso. Olha, tem que ter mais investimento? Como que é essa questão? Tem uma... O que eu imagino é que precisa acontecer O trabalho ele precisa, para que exista essa integração, né, essa comunicação, existe um aspecto importante tecnológico, então precisa existir um sistema que integre os sistemas todos separados. Inclusive, esse foi um desafio que a gente teve que vencer lá no Ceará. Exatamente, porque eu fiquei imaginando você que é design, você tem que começar a juntar as estruturas, né? Exato. Então, tem um desafio tecnológico de criar uma camada de integração, que é o termo que o tipo de tecnologia que se usa para integrar esses sistemas todos, mas também tem um desafio político e um desafio organizacional, né, administrativo,
das equipes integrarem mesmo, né? De trabalhar em conjunto, de ter uma equipe multidisciplinar. Uma coisa que é importante da inovação é que, em geral, os processos de inovação bem-sucedidos, eles são realizados por equipes multidisciplinares. Né? Ok. Você tem Então, vários profissionais você de várias tem áreas. profissionais de backgrounds diferentes, né? De históricos diferentes, de formações diferentes, contribuindo para o processo. Né? Então, isso é uma coisa que vai ser cada vez mais importante para que a gente consiga integrar esses sistemas e tornar a experiência do cidadão melhor, né? Facilitar. Até nesse ponto ainda, falando um pouco dessa questão da importância do design, né, para aplicativos, para tecnologia em geral, para facilitar também o acesso, né, para a pessoa não pegar lá o celular e ficar perdida, né? Isso também é uma função muito importante, né? Tem que ser de fácil leitura. É, Eu, por exemplo, fácil sou uma pessoa interpretação. nova de 18 anos, mas eu não sou... A tecnologia, para mim, é uma coisa muito complicada, né? Eu estou brincando, 18 anos. Mas eu... Mas, às vezes, e eu vou complementar a pergunta do Marcos. Por exemplo, a inovação social, para mim, uma das funções principais é a inclusão. Mas se você pega um idoso, o idoso vai ter dificuldade para mexer com o aplicativo. Como que um design trabalha para dizer assim, cara, o cara é leigo, ele vai pegar esse negócio aqui e ele vai conseguir achar todos os comandos para ele poder atingir o objetivo dele. Legal, essa é uma pergunta muito legal e muito interessante, porque design geralmente está muito associado à questão estética, né, à questão visual das coisas, e de fato é uma das dimensões do design. Então tem uma dimensão estética do design, tem uma dimensão funcional do design, que é como a gente constrói para que as coisas funcionem, e tem uma dimensão semântica, né, o significado que as coisas ganham quando elas passam a ser usadas pelas pessoas. De uns tempos para cá, a gente tem um campo do design que tem sido bem importante, inclusive tem muita vaga de trabalho nesse setor, que é o design centrado no ser humano e uma disciplina específica que se chama User Experience, ou design da experiência do usuário. Essa é o conjunto de técnicas e ferramentas que o designer vai usar para conseguir garantir que, por exemplo, uma pessoa idosa, que uma criança, que alguém que vai ter uma atividade muito específica usando um aplicativo, alguma coisa desse tipo, tenha uma experiência adequada e consiga realizar as atividades que essa pessoa espera realizar de uma forma fácil, né? De uma forma que ela consiga, sem ter entrave, sem que ela tenha que quebrar muito a cabeça, de uma forma meio que natural. Então, para que isso aconteça, tem um processo de pesquisa. Então, o designer ele vai acompanhar a pessoa realizando as atividades durante um tempo. Tem um processo de teste, né, de prototipagem, como a gente diz, né, de criar uma solução rápida, entregar para que o usuário possa testar, observar como isso acontece e melhorar o caminho. Né? E também tem um conjunto de fundamentos, né, ou de padrões de usabilidade, de soluções que permitem que a gente construa uma solução, né, construa um aplicativo, um software e tal, que facilite o uso. Esse é o design centrado no ser humano, que você, na verdade, vai estudar as necessidades do Isso. ser humano e, a partir das necessidades, você desenvolve um aplicativo, é isso? Isso. É colocar a tecnologia como meio e não o fim. Então, Tá. o meu objetivo é Por exemplo, criar uma... Entendi. Por exemplo, o CPQD ele desenvolveu um celular para cegos, porque eles tinham dificuldades com esse celular aqui nosso, que não tem teclado, eles não conseguiam chamar ninguém, não conseguiam ter uma inclusão. E ele desenvolveu. Isso é inovação social? Quando você desenvolve um celular que o cego consegue utilizar? De certa Pode forma, chamar? sim, quando a gente constrói um produto que é inovador, justamente porque ele consegue facilitar com que uma camada, uma parcela da sociedade se beneficie daquele produto, isso, de certa forma, é uma inovação social. Né? A gente pode entender que sim. Mesmo que ela não seja um aplicativo, ela é o objeto, né? Ela é o dispositivo e um conjunto de aplicativos. Né? Mas dá para dizer que é, então. Sim, é uma inovação social. Ô Bruno, a gente está quase encerrando. A última pergunta, o Brasil, no cenário mundial, né, inovação social, em que pé que está? É um destaque difícil, ou tá muito... É uma pergunta difícil porque a gente pode olhar a inovação social por vários aspectos. Então, em alguns aspectos, eu diria que o Brasil tem avançado bastante, principalmente quando quando a gente vê projetos de inovação social que incluem comunidades, projetos de inovação social e de tecnologia
protagonizados ou iniciados pelos estados, pelos governos. Então, quando a gente, alguns desses projetos que eu comentei, como o sistema de licitação, o Ceará Transparente, o Conviva, enfim, são alguns dos projetos, tem vários que a gente poderia olhar, que colocam o Brasil num caminho bem positivo sobre inovação social. Então eu vejo que o Brasil ele está num caminho bom de inovação social quando a gente olha para essa tendência. Assim. Bruno Rigolino foi o convidado de hoje do Entrevista Coletiva. Bruno, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pela oportunidade de participar. Muito obrigado. O Bruno, que ele é líder de design da Caena Tecnologia e Design. Valeu, Bruno. E Rose Guglielminetti, muito obrigado pela sua participação. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. E a você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Tchau.